A importância da evolução cibernética é indiscutível. Várias manobras de acessibilidade foram capazes somente por meio da internet de estarem auxiliando o ser humano em muitas áreas da sociedade. Ao longo dos anos, a manutenção e as facilidades desenvolvidas pela internet e todo o seu aglomerado facilitaram a comunicação entre as pessoas, o que elevou a um nível maior a humanidade em termos de evolução. Com esse poder nas mãos, vem bastantes responsabilidades, e também maiores são os cuidados a se tomar. Existem várias leis e termos de privacidades, e adjunto a elas estão as periculosidades do mundo virtual. Um dos maiores problemas mundiais, se não o maior dentro da internet, são os vírus de computadores. Esses vírus acabam por devastar e trazer prejuízos para inúmeras pessoas, principalmente aquelas que não possuem um maior conhecimento sobre esses programas, que surgem em links com mensagens enigmáticas e muitas vezes atrativas, como as famosas mensagens que supostamente dizem que você ganhou determinada quantia de dinheiro, sem ao menos ter participado do sorteio. Existem inúmeros vírus pelo mundo, dentre eles listamos alguns dos mais perigosos. Dando início à lista está o vírus pioneiro, o famoso Brain. Este vírus foi detectado pela primeira vez em 1986. Foi criado pelos irmãos paquistaneses Basit Farokh Alvi e Amjad Farokh Alvi, que tinham uma loja de computação em seu país de origem. Esse vírus era considerado inofensivo para os sistemas até aquele momento, isso porque não corrompia nenhum dado. Cansados de sofrerem golpes dos seus clientes que pegavam seus programas de softwares, os irmãos Alvi decidiram criar um programa para que aquelas pessoas não pirateassem mais seus programas de softwares. Esse vírus basicamente funcionava barrando a inicialização do programa e continha também uma mensagem oculta que os seus criadores deixaram. Relatos indicam que a mensagem era bem-humorada e que continha também o nome de seus desenvolvedores. Em oitavo lugar da lista está o vírus que, pelo seu nome, aparenta ser um vírus fofo, o chamado I Love You, criado pelo jovem filipino Onés de Guzmán, com o intuito de o mesmo conseguir acessar a internet de outras pessoas sem pagar nada. No entanto, Guzmán foi descoberto pelo seu professor e acabou travando o projeto. Escondido de todos, ele deu seguimento no Love Letter for You, e em 5 de maio de 2000 foi compartilhado. Estima-se que em apenas 10 dias o mesmo afetou mais de 45 milhões de máquinas pelo mundo, com um prejuízo de 45 milhões de dólares. O vírus era espalhado por e-mail e seu título dizia: "Eu te amo". No corpo da mensagem estava uma solicitação, algo do tipo: "Por favor, verifique essa carta de amor enviada por mim". A cada vez que era aberto, o vírus se replicava, atacando os arquivos de mídia. Algumas de suas vítimas mais conhecidas foram a operadora AT&T, o Parlamento do Reino Unido e o Pentágono. O próximo da lista é o Stuxnet, um vírus criado para destruir com os sistemas nucleares iranianos. Fontes indicam que os criadores desse vírus foram a defesa de Israel com o governo estadunidense, visando parar ou reduzir as produções em massas nucleares dos iranianos. Esse, como qualquer outro vírus, não se conteve somente nos sistemas nucleares do Irã. Ele se perpetuou para outros sistemas, e sempre com os mesmos objetivos de burlar os passos inimigos que iriam de encontro aos interesses dos Estados Unidos. Uma verdadeira arma numa guerra cibernética. O Stuxnet acabou com praticamente 1/3 dos projetos nucleares do Irã. Sua funcionalidade era basicamente entrar no sistema de máquinas e reduzir sua velocidade de forma quase que invisível, para que assim não fosse percebido. No entanto, devido às suas proporções, logo foi descoberto. Em sexto lugar da lista está o terrível Maidon. Esse vírus não se sabe ao certo qual é o seu criador e seu principal objetivo. Seu nome foi colocado por uma das pessoas que o descobriu, o pesquisador Craig Schmuger, funcionário da McAfee. Com os mesmos padrões do I Love You, o Maidon é uma mensagem de e-mail na qual, ao clicar, aparece um erro contínuo, e se for executado, pode causar danos à máquina, além de sua propagação ser resultado de uma corrente a qual o próprio programa o encaminha em sua lista de transmissão. No corpo de sua mensagem está a frase: "Estou apenas fazendo o meu trabalho, nada pessoal, desculpe". Surgiu em 2004
e ao ser executado no computador, ele libera o acesso remoto da máquina. Causou um prejuízo de aproximadamente 35 milhões de dólares e está ativo até os dias atuais. No quinto lugar está o vírus CryptoLocker. Este vírus é basicamente um cavalo de Troia ransomware, cujas funcionalidades são designadas justamente para o sistema Windows. Quando o sistema é afetado, o mesmo criptografa as informações do computador em um disco rígido, e as mesmas são compartilhadas de forma criptografadas para uma conta de acesso público. Esse vírus é facilmente apagado do computador. No entanto, ele bloqueia os arquivos para ser liberado. O desenvolvedor cobra $400 em criptomoedas ou em transferência. Estima-se que mais de 500 mil máquinas foram infectadas. Destes, conseguiram arrecadar 3 milhões de dólares, até ser descoberto por agências policiais e empresas de segurança internacional. Seguindo a lista está o DownUp. Este vírus foi descoberto em 2008, com autoria desconhecida. A capacidade deste vírus é altamente perigosa, e na época que surgiu foi ainda mais grave, pois ele surge como um programa e assim que for ativado na máquina, ele começa a limpar os dados de navegação, fazendo surgir bots e páginas configuradas por ele mesmo, fazendo com que o usuário seja obrigado a navegar através e por onde ele quiser. Além disso, ele bloqueava aplicativos de antivírus e usuários em sites e até mesmo as atualizações do próprio sistema, o que incapacitava qualquer ação de desinstalar o mesmo, por mais que fosse tentado. Com o tempo, a Microsoft desenvolveu um pacote de antivírus e começou a distribuição dos mesmos, para que fosse controlado este ataque. No entanto, antes de sair do ar, o DownUp deixou um prejuízo avaliado em aproximadamente 9 milhões de dólares. Em terceiro lugar da lista está o vírus Melissa. Com um nome curioso e um significado ainda mais, esse vírus foi um tanto quanto devastador. Seu nome se deu em homenagem a uma famosa dançarina exótica da Flórida, desenvolvido pelo David Smith em 1999, em meio às expectativas do bug do milênio. O vírus Melissa deu-se início através de um documento em Word danificado, divulgado no site alt.sex, com informações de ser uma lista de senhas de sites pornográficos, fazendo com que mais pessoas ficassem curiosas e, deste modo, sua disseminação fosse maior. O que ocorria quando se abria o arquivo era que imediatamente ele seria reencaminhado pelo usuário para 50 usuários da sua lista de transmissão. Notou-se grande fluxo de e-mails na época, o que estagnou as vias de e-mails governamentais e industriais. O seu criador, David Smith, foi preso pouco tempo depois, após o FBI o rastrear pelo login, que o mesmo havia roubado da agência AOL. O mesmo cumpriu apenas 10 meses de pena e pagou uma multa no valor de 5 mil dólares, pois ele cooperou com a captura de outros hackers e desenvolvedores de vírus. Importante relatar que o prejuízo causado em pouco tempo pelo Melissa foi de aproximadamente 80 milhões de dólares. No segundo lugar está o Sasser. Foi desenvolvido pelo até então estudante de ciências das computações Sven Jashan, na época menor de idade, e que futuramente viria a criar o Netsky. O Sasser tinha como funcionalidade a interrupção de aplicativos, fazia com que a navegação ficasse mais lenta, redefinições inoperantes, mesmo quando a conectividade estava em um nível bom. Em 2004, Jashan, aproveitando de uma instabilidade na LSASS, uma empresa que controla as políticas de privacidade e segurança em computadores, lançou o Sasser, que poucas horas já estava se espalhando para mais máquinas. Os danos foram ainda mais graves, pois à medida que o vírus foi contido, as máquinas ficavam desatualizadas, levando o dobro do tempo para normalizar serviços como o de transporte público, serviços hospitalares e de aviação, além de serviços de segurança pública e agências de comunicação. Estima-se que o prejuízo passou dos 18 milhões de dólares, e Jashan pegou uma sentença de 21 meses, por ter sido julgado ainda menor de idade.
Em primeiro lugar desta pequena lista está o Zeus, um dos pioneiros cavalos de Troia da humanidade. Com seu primeiro registro em 2009, os criadores deste vírus ainda não foram descobertos. No entanto, inúmeras pessoas já foram presas por estarem a serviço deste projeto. O Zeus foi criado para infectar computadores Windows, cometendo os crimes de Man in the Browser e as várias capturas de formulários. Após ser ativado e roubar esses dados, o vírus deixava instalado um drive-by e outros golpes como phishing. A capacidade do Zeus em capturar dados era de forma agressiva e progressiva. Inúmeras empresas multinacionais e bancos foram afetados, dentre elas estão a Cisco, a Oracle, o Bank of America, a Amazon, dentre outras. Mais especificamente, o sistema Zeus conseguia roubar senhas, logins e formulários de segurança destes locais. Os desenvolvedores, para não deixar suspeitas, contratavam pessoas de todas as partes do mundo e as utilizavam para fazer retirada do dinheiro e fazer o depósito nas contas dos criadores do cavalo de Troia. Estima-se que mais de 70 milhões de dólares foram roubados, fora os danos causados pelo tráfego na internet congestionado e outros tantos problemas. No final de 2010, em uma mensagem enigmática, o criador do Zeus informou sua suposta aposentadoria, apesar de muitos especialistas informarem que o golpe permanece ativo até os dias de hoje. Vale ressaltar que estes são alguns dos vírus de computadores mais perigosos do mundo. Dentre eles, uns estão inoperantes. Contudo, em sua boa parte, permanecem ativos e fazendo vítimas por todo o mundo. E você já teve seu computador ou celular infectado por vírus? Conte aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e sua inscrição em nosso canal.